1, diz lá: Tiago, servo de Deus e o Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Como que Tiago está saudando as 12 tribos se naquele tempo só existiam 2 tribos? Então a gente vê que através de Cristo as 12 tribos estão sendo unidas novamente. Então a gente vê que através de Cristo as 12 tribos estão sendo reunidas novamente. E aqui Deus estava dizendo que faria uma nova aliança, né? Em Jeremias 31. Vamos ler novamente aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Então Deus casou com eles lá, né? Assim que eles saíram do Egito. Portanto, eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. A casa de Israel agora está unificando as 12 tribos. Diz o Senhor: na mente lhes imprimirei as minhas leis. Porque aquelas leis foram escritas em pedras. Agora Deus vai escrever: na mente lhes imprimirei as minhas leis. Aqueles 10 mandamentos agora vão ser escritos na mente. E também no coração escrevereis. E também no coração Deus vai escrever. Deus vai escrever na mente e no coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Aqui Deus está falando já após a ressurreição, né? Após a vinda de Cristo, vai acontecer isso aqui, porque todos vão conhecer o Senhor. Hoje ainda nós temos uma porção para o nosso tempo, né? Mas a plenitude dessas leis, da impressão na mente e no coração, vai ser a partir da ressurreição, onde nós receberemos um corpo glorificado e também as leis vão ser escritas de forma literal nos nossos corações. Hoje, através do Espírito, nós também conseguimos, né, cumprir as leis de Deus, né? Mas aqui diz lá: não ensinará jamais a cada um o seu próximo. Então todo mundo vai conhecer o Senhor. Nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e seus pecados jamais me lembrarei. Então a gente consegue ver que coisa tremenda aqui, né? Então as 10 tribos se espalharam pelas nações, formando gentios. Então hoje as 2 casas de Israel são judeus e gentios. E através de Cristo essas 2 casas são unidas novamente, representando as 12 tribos. As 12 tribos, a filha de Jacó, né? Que era naquele tempo era só para Israel, as promessas. Como Deus, né? Daí Deus casou com o povo lá, dando as 10 leis. E através do adultério, as 10 tribos foram dispersas. Deus perdoou o pecado de Judá. E como o Senhor tinha casado com eles lá no monte, e é somente através do adultério da morte para o casamento ser anulado. Então Cristo nasceu na terra, né, como homem, e ele morreu, e quando ele morreu aquele casamento foi cancelado. E Deus separou as 2 casas como se fossem 2 mulheres, né? Então Deus cessou o reino da casa de Israel. E com isso Deus rompeu a aliança que tinha com a casa de Israel. E da casa de Judá, Deus se compadeceu. Então Deus perdoou os pecados de Judá, porque dela viria Cristo. Então Cristo casou com o povo lá no monte, dando-se os 10 mandamentos, as 10 leis. E para que esse casamento tivesse cancelado, para que houvesse o cancelamento desse casamento, ou através do adultério, ou através da morte. E Cristo, vindo em terra, ele nasceu como homem, morreu, e com essa morte dele, aquela aliança foi desfeita. E quando ele ressuscitou com uma nova aliança. Então agora Judá, né, os judeus, eles estão viúvos. Então eles estão sem maridos. Então agora eles precisam casar novamente com Cristo para que eles entrarem na aliança de novo. As 10 tribos foram separadas por causa do adultério. E como o marido morreu, ela está desobrigada da aliança com o marido. Então ela pode casar de novo. Então agora judeus e gentios precisam casar de novo com Cristo através da fé, né? Eles vão ter
vão se casar novamente e entrar na nova aliança. Então essa é uma visão, né, que a gente consegue ter. Então, judeus e gentios, Cristo uma só cabeça, a igreja o corpo, a restauração das 12 tribos. E lá em Ezequiel 37, fala, né, Ezequiel 37, 15 a 19, reunião de Judá e Israel. Aqui uma profecia. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem é Jesus, né? É Cristo. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma um pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunte-os uns aos outros, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos revelará o significado dessas coisas, tu lhes dirá: assim diz o Senhor, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e eu juntarei no pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Então a gente vê aqui que a divisão, né, das duas casas, agora através de Cristo segurando as duas varas e unindo elas novamente, né, as 12 tribos, formando-se a Israel espiritual de Deus hoje, né? Hoje a igreja é Israel, através de Cristo. Desde os planos de Abraão, diz que sobre ti a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estava falando de Cristo. E através de Cristo, todas as famílias da terra serão benditas. Aqui continuando lá Ezequiel. Os pedaços de madeira em que houvesse escrito estarão na tua mão, perante eles dizendo: pois, assim diz o Senhor, eis que tomarei os filhos de Israel entre as nações. Olha só, os filhos de Israel entre as nações. Deus tomaria os filhos de Israel entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra, a terra que Deus prometeu lá para Abraão. Farei deles uma só nação na terra. Aqui ele está falando de uma só nação na terra, ele está falando do milênio e eternidade. Nos montes de Israel, e um só rei de todos eles, Cristo. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, e nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-eis de todas as suas apostasias, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Olha só que revelação tremenda isso aqui, né? A gente vê o plano de Deus desde Abraão até os nossos tempos, até os tempos do fim, né? Até ao milênio e eternidade, né? O plano de Deus se cumprindo, né? Nos nossos dias. Essa é uma revelação muito, muito, muito legal, muito tremenda mesmo. Aqui eu já mostrei, né? Onde Jesus chama Pedro e André para serem pescadores de homens, fazendo a ligação lá com a bênção de José sobre a vida de Efraim. Que eles se multipliquem como peixes no meio da terra, em multidão no meio da terra. Aqui eu trouxe alguns textos do Novo Testamento que fala sobre as duas casas, né? Então, a restauração das 12 tribos. Através de Cristo, as 12 tribos foram restauradas, formando a igreja, a esposa de Cristo, co-herdeira com ele, reis da terra, né? Reis procederão de ti, como foi dito lá para Abraão. Tiago 1 diz lá, aquele que eu já li, né? Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus, as 12 tribos se encontram na dispersão, saudações. Então Tiago está cumprimentando as 12 tribos, né? Então aqui eles já tinham entendido os planos de Deus, as duas casas. Além Romanos 24 a 28 diz lá, ó, os quais somos nós, a quem também chamou, nós dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também disse Oséias. Aqui ele está citando Oséias lá: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar onde lhes disse, vós não sois meu povo, ali serão chamados os filhos do Deus vivos. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar,
O remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Romanos 24-28. Aqui em Hebreus também, ó, a citação aqui das duas casas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria buscando lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, nos dias em que os tomei pela mão para conduzir até para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, através do Espírito hoje, nós recebemos as leis de Deus, né? Através do Espírito Santo, através do Espírito de Cristo em nós. Aqui, Hebreus 11, de 8 a 9. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, aquela promessa lá que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó, Jacó através da vida de Efraim, e de Efraim através da dispersão, né? Todos nós hoje somos atingidos através do plano de Deus. Então, a gente consegue ter um mapa do plano de Deus desde o início da criação até os dias de hoje, né? Só com a revelação das duas casas de Israel. É algo muito tremendo, muito forte. Aqui em 1 Pedro também diz aqui, 2,9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não erais alcançados de misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então aqui ele está citando as duas filhas de Oséias, né? Quem conhece as duas casas aqui consegue ver, né? O primeiro nome lá tá com uma tradução incorreta, está desfavorecida, só que o correto é não misericórdia, e também o não meu povo. Então aqui, ó, diz: Vós sim antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes. Então, irmãos, aqui a gente vê, né, o plano de Deus nas duas casas de Israel. É um tema muito importante, um tema que abre a mente para a palavra. Quando você entender essas coisas aqui, você vai ver a amplitude que te dá quando você for ler as palavras. E também as festas que eram determinadas para o povo judeu, tem muita revelação para a nova aliança. Então, juntando essas coisas, você consegue entender o que Paulo, o que os apóstolos estão dizendo. Então é algo tremendo, até com relação às profecias, né, com relação ali às 70 semanas de Daniel. Então é tudo conectado, a gente vê um plano elaborado que somente Deus pode escrever, né? Então realmente você vê que a Bíblia não é escrita por homens. Deus inspirou os homens, mas o plano é de Deus, porque o plano é muito profundo, é muito tremendo. Então é isso aí, irmãos. Esse aqui é o que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo, né? Eu quero gravar outros vídeos mais à frente. Você que gostou aí do vídeo, né, quiser comentar, tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, dá um curtir aí no vídeo, compartilha, né? Vamos alcançar mais pessoas, que todos venham conhecer essa verdade na palavra, essa verdade que liberta, né? Uma verdade que cai em muitas doutrinas, né? Muitas doutrinas de homens caem por terra. Então é isso aí, irmão. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.